Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais. E se você puder ainda ajudar a gente financeiramente, sendo um parceiro, sendo um mantenedor desse canal, você pode fazê-lo pelo Pix, chave Pix é robson.rmt@gmail.com. a robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Nós estamos fazendo aí um processo olhando as escolas, né? As escolas gnósticas. E antes da gente começar a falar, eu quero agradecer ao irmão que mandou esse livro para mim. Já agradeci eles no comentário, tá? E muito obrigado mesmo. É a tradução completa das escrituras gnósticas da biblioteca Nag Hammadi, tá? Que está na editora Madras, tá? Que é a editora Madras, ok? Eu fiz essa recomendação e ele fez essa gentileza de mandar para a gente, agradecendo imensamente. Muito obrigado mesmo. A gente já começou a olhar, né? Que na verdade essa biblioteca aqui é os livros, os textos encontrados em Nag Hammadi, ali na região do Egito, tá? Então isso também é importante a gente dizer, né? Que esses textos eles são considerados de certa maneira contendo aspectos antropológicos, aspectos teológicos, aspectos sociológicos, aspectos filosóficos, que a gente precisa também entender. Tá? Então, os gnósticos, eu já fiz referência a isso aqui, mas é importante a gente dizer, tá, que os gnósticos, eles... Como era que eles entendiam gnose? Eles entendiam gnose não como um princípio, assim, tipo, espiritual, porque o termo gnóstico quer dizer conhecer, conhecimento. E o conhecimento, ele tanto pode ser um processo intelectual como um processo também perceptível, tá? Concreto, tá? Então, muitas vezes as pessoas, como estão acostumadas a espiritualizar muita coisa, e sempre nós vamos nos deparar com essa ideia de que existe um mundo, aquele mundo supranatural, né? O que a gente costuma até dividir aqui, né? O mundo metafísico, o mundo proto-metafísico e o mundo físico, né? Então a gente tá falando sobre isso porque, pessoal, há algumas coisas importantes que uma pessoa que fala sobre gnose tem que entender, né? Agora, recentemente eu estava vendo no canal exatamente esses aspectos que algumas pessoas abordam sem muito tino para conhecer os textos, né? Você não vai conhecer os... É muito bacana quando você pega o Evangelho de Tomé, quando você vê o Evangelho de Filipe, né? O que é que Jesus fala para Filipe e tudo mais, tá? Tem eu acho que talvez o maior livro aqui é tem o Zostriano, que é um dos textos maiores que tem aqui, tá? Então os Zostrianos, aqui eu já até inclusive falei sobre ele,
né? É um dos maiores textos e é um texto assim grande em, em que o austriano vai passar por um processo, né, de conhecimento. Então, é sempre bom a gente resgatar alguns aspectos. E nós vamos olhar um texto aqui que eu acho muito interessante a gente analisar, tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar o texto, ok? Eu gosto de... Ok. Muito bem. Eu vou baixar aqui, né? O primeiro aspecto desse texto aqui, gente, é isso aqui, ó. O caráter filosófico do gnosticismo, porque isso também é importante, tá? O gnosticismo é um sistema filosófico, tá? O gnosticismo, como um produto intelectual, é firmemente fundamentado no ato humano geral de refletir sobre sua existência. Então, a gente poderia pegar isso aqui e fazer uma análise profunda sobre isso. Por quê? Porque os gnósticos queriam, tá, expressar, através dos seus escritos, dar respostas filosóficas às questões muito importantes que têm ainda hoje um peso enorme, tá? Que são as questões existenciais. Tá? Quem eu sou, para onde eu vou, de onde vim, qual o meu propósito, o que há além da minha existência terrestre e por aí vai, né? Então há pessoas que dizem o seguinte: bem, né, eu não quero saber dessas coisas, tá? E aí as pessoas ficam... por isso que eu digo, né, o despertar passa por um processo filosófico e não apenas um negócio meio que místico, né? Aquela coisa, aquele misticismo que a gente quer conhecer. É como algumas pessoas fazem hoje em dia quando elas buscam respostas, e o fundamento desse canal é esse também, né, de buscar respostas para essas eventuais questões da vida, né? Um bom gnóstico é um bom pensador, é um bom intelectual, tá? No sentido bacana da palavra intelectual. Porque, veja, pessoal, conhecimento, ele é poder. Conhecimento, ele leva a pessoa a lugares mais profundos. E os filósofos, os mestres filosóficos, como Platão, Plotino, Sócrates, Aristóteles, tem um monte aí, não só os gregos, tinha também outros, como de outras culturas, etc. Então, isso é importante a gente entender. A gente quer resposta para a nossa existência. Por que as pessoas estão tão loucas para saber se existe vida fora da Terra? Por que as pessoas estão tão loucas querendo saber aonde estão esses seres não humanos ou extraterrestres? Né? Eu fiz uma série falando sobre os seres criptoterrestres, à luz do texto, né, do artigo de Harvard, né, que foi da Universidade de Harvard, que foi publicado em junho. Então, isso também é uma certa busca, porque o ser humano está doido para encontrar algo que possa dizer para ele assim: pô, a gente já sabe de onde veio, né? E os gnósticos deram resposta que para muita gente não é satisfatória, não no sentido que não satisfaça a necessidade de conhecer, mas não é satisfatória porque esbarra em aspectos de crenças limitantes. Tá? Então vamos lá. Aqui está assim, ó, tá?
Os gnósticos estavam preocupados com questões básicas da existência, ou ser no mundo, né? O ser no mundo, tá? Isto é, quem somos como seres humanos? De onde viemos e para onde estamos indo? A história é espiritualmente, tá? Isso fala também o Hans Jonas, um dos maiores escritores sobre o gnosticismo, talvez um dos primeiros a escrever sobre isso, em seu livro, no seu livro A Religião Gnóstica. Tá? Essas questões estão na própria raiz do pensamento filosófico, mas as respostas fornecidas pelos gnósticos, e aí preste atenção, vão além da especulação filosófica. Ela é em direção ao reino da doutrina religiosa e do misticismo. Então, eles não pararam dentro do processo filosófico, mas eles foram além disso. Tá? Eles entraram dentro da doutrina religiosa do misticismo. Tá? E isso aqui, gente, é muito importante a gente saber. Mas por que a gente tem que saber disso? Porque se vocês ouvirem barulho, pessoal, é carro-som de político aqui em Lituia, né? Vai começar o trerelê aqui em Lituia, tá? Certo? Então, é assim, eles acham que eles têm que passar na rua com uma zoada estúpida que eles acham que ninguém está ouvindo. Né? Então, os gnósticos, eles saem do campo da filosofia e vão para o campo da metafísica, né, da religião, para encontrar uma resposta a questões. Porque, por exemplo, como é que você responde a questão? Por que a gente está sofrendo? Aí, os filósofos cristãos ortodoxos diziam: a culpa é do homem que pecou e tal, cedeu aos caprichos de Lúcifer, e aí aquela explicação estúpida. Né? E os gnósticos, eles foram tão mais profundos que o Plotino se sentiu extremamente incomodado com os pensamentos deles. Tá? Esse homem aqui chamado Plotino, tá? Esse filósofo aqui, tá? Ele vai se sentir extremamente incomodado com algumas respostas que os gnósticos vão dar. Tá? E aí vamos dizer, peraí, né? Não pode ser assim. Né? Inclusive aqui nesse livro você encontra em determinado momento ele diz assim: alguns textos de Nag Hammadi novamente muitas vezes tradições setianas, que foi a maior escola, sugerem uma apropriação de uma orientação filosófica neoplatônica, ok? Plotino, do líder neoplatonista do século III depois de Cristo, refere-se de fato aos gnósticos dentro de sua escola. E, abre aspas, sentimos uma certa consideração por alguns dos nossos amigos que se encontram nesta linha de pensamento, antes de se tornarem nossos amigos, apesar de eu não compreender como eles lidam com isso e continuam nisso. Tá? Quer dizer, continuam com esse pensamento, porque os gnósticos foram além dessa percepção que o próprio Platão tinha, né? Porque o Platão, por exemplo, fala do demiurgo, mas ele cria um demiurgo bonzinho que criou a matéria e tudo mais. Os gnósticos foram além. Além de dizer que o demiurgo era mau, eles identificaram a figura do demiurgo com o Javé, o Jeová, o Yod-Heh-Vav-Heh do Antigo Testamento. Tá? E quem eram esses pensadores gnósticos? Eram, na sua maioria, judeus helênicos. Tá? Judeus helênicos.
certo? Ele já existiu no primeiro século do cristianismo, porque faz referência exatamente a isso no Atos dos Apóstolos, tá? Faz referência a isso no Atos dos Apóstolos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui, salvo engano, é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Salvo engano, mas eu vou botar aqui, ó. Vamos ver aqui. Já vou tentar explicar isso aqui para vocês, tá? Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo, salvo engano, 4, se eu não estiver enganado, tá? Capítulo 4, naqueles dias, no capítulo 6, naqueles dias, o número de seguidores, aumentou o número de seguidores, né? Houve uma murmuração dos helenistas, tá? Contra os Benei Abraão, os filhos de Abraão, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Veja que aqui, no capítulo 6, ele diz os helenistas. Quem são os helenistas? São judeus de língua grega. A tradução correta seria você dizer judeus de língua grega, tá? Então, quando a gente vai olhar a Bíblia de Jerusalém, nós vamos pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? Aí, a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, no capítulo 6, vamos lá. Vamos pegar aqui o capítulo 6, que é uma coisa bem peculiar, porque já havia um certo conflito à época, tá? Ele diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Dá a impressão que esses helenistas não são hebreus, e são hebreus. Tá? Eles são hebreus. Eles não são um outro grupo. Tá? Isso tem que ficar claro, né? Porque na hora de traduzir, dá-se a impressão que realmente um outro grupo de pessoas. Né? Eu vou pegar aqui, nessa outra tradução, vamos pegar aqui, tá? Atos. Naqueles dias, quando o número dos talmidim, que é discípulos, estavam crescendo, os judeus de língua grega, aí sim a tradução está correta, começaram a se queixar de os judeus de língua hebraica. Então, por que houve a queixa? Porque os hebraístas, dentro da comunidade cristã, queriam ser mais especiais do que os cristãos helenistas. Tá? Vamos lembrar que esses cristãos, esses judeus aí, não tem nada a ver com esses judeus daqui não, pessoal. Tá? Não confundam os judeus lá do primeiro século com os judeus atuais. Apesar de a coisa ser bem, né, bem complexa, né? Porque hoje os judeus do mundo todo, por exemplo, os Estados Unidos é dominado pelos sionistas. E quem são os sionistas? São judeus que acham que eles têm que ser superior aos outros, que eles têm que, quem não concorda tem que ser destruído e assim por diante. Tá? Então, é evidente que existem judeus que não concordam com o sionismo. Os judeus existem judeus lá na Rússia, existem judeus na Ucrânia, existem judeus na Europa toda, pessoal. Grande parte dos judeus que hoje estão lá em Israel vieram da Europa, são europeus. Tá? Então, assim,
é importante a gente dizer esse panorama hoje para você entender o que aconteceu com aquele movimento nascente dentro do judaísmo. Então, vinham judeus, vinham os judeus de língua hebraica e vinham os judeus de língua grega. Os helenistas, chamados, eles eram mais liberais do que os judeus de língua hebraica, tá? Muito mais liberais. Por quê? Porque eles já falavam grego, eles tinham conhecimentos das filosofias gregas, etc. Tá? Muito bem. Então, ele vai dizer aqui assim, né? No entanto, essas questões estão na própria raiz do pensamento filosófico, mas a resposta fornecida pelos gnósticos vão além da especulação filosófica, tá? E vão além, tá? Daqui da especulação filosófica, em direção ao reino da doutrina religiosa e do misticismo. No entanto, é impossível entender completamente o significado do gnosticismo sem começar no nível filosófico, tá? E se orientar de acordo, uma vez que qualquer orientação em direção a um fenômeno antigo deve sempre prosseguir por meio de ideias e hábitos mentais contemporâneos. Uma discussão interpretativa do pensamento gnóstico, conforme se aplica à psicologia, existencialismo e hermenêutica. Não é inadequada aqui, diz ele nesse texto, né? Uma vez que tenhamos compreendido, na medida da nossa capacidade, a importância filosófica das ideias gnósticas e, tá, como elas se relacionam com as questões filosóficas contemporâneas. Então podemos entrar no meio histórico dos gnósticos com algum grau de confiança, uma confiança desprovida na medida em que isso seja possível de ser pressuposto, de pressupostos exegéticos contaminadores. Então, quer dizer, ele está orientando de que uma leitura dos documentos de Nag Hammadi, quando você compra um livro como esse, né, é você tentar entender as questões à luz de uma certa filosofia, né, de aspectos, inclusive, existencialistas e até psicológicos. Por quê? Porque os gnósticos, eles estavam preocupados em responder determinadas questões que eram essenciais para os cristãos, né? E a ideia de dizer que os gnósticos eram uma espécie de religião pagã é completamente um absurdo, né? Eles pegaram elementos da filosofia e trouxeram para dentro do gnosticismo para explicar exatamente essas questões. Nesse mesmo livro, na página 23, esse livro aqui, tá? Ele diz assim: o seu discípulo Porfírio relatou a vida de Plotino, dizendo: no tempo dele havia muitos cristãos e outros, incluindo sectários, que haviam abandonado a antiga filosofia, homens que produziram revelações por meio de Zoroastro, Zostrianos, Nicotel, Alógenes, Massos e outras pessoas do mesmo tipo, que se auto-iludiam, enganando a muitos, alegando que Platão não havia ido mais além nas profundezas da realidade inteligível. Então, presta atenção. Plotino, portanto, muitas vezes atacou essa postura em seus sermões e escreveu um tratado, o qual intitulou Contra os Gnósticos. Ele deixou para que avaliássemos sobre aquilo que nos queria passar. Amélio chegou a escrever 40 volumes contra o livro
diz os Austrianos. Agora você veja, se o gnosticismo fosse algo que não incomodasse as pessoas, por que Plotino questionou os gnósticos? Porque os gnósticos foram além do que Platão falava na metafísica. Tá? O Plotino era um neoplatonista, seguia as ideias de Platão, né? Só que com outro requinte, outra qualidade. Então, por que ele se irritou com as questões dos gnósticos? Né? Porque ele resolveu escrever um volume para atacar os gnósticos? Porque era uma escola de pensadores que questionava a estrutura de domínio, a estrutura de controle, que questionava a estrutura da Matrix. Por quê? Porque nenhum desses escritores aqui conseguiu ir muito além. Damácio, Plotino, Próclo, nunca deram respostas concretas. Quando eles vão falar sobre os aspectos do inefável, do não sei o que e tal, eles não abordam na sua plenitude, não dão respostas adequadas a isso. Então é por isso que os gnósticos vão profundamente enfrentar a diversidade, porque a filosofia de Platão, de Plotino, quando o gnosticismo surge do 1º ao 4º século, gente. E ali já no 3º século, Plotino já estava lá incomodado com o que eles falavam, né? Com o que os gnósticos falavam. Isso é muito interessante porque a biblioteca, por exemplo, diz aqui o escritor, né? Que foi o responsável, o James M. Robson, né? Robson, né? Meu nome era para ser assim também, né? Igual esse aqui, ó, o Robson, mas não é não. É Robson, com Bemudo, etc. Então ele diz: a biblioteca de Nag Hammadi contém tratados com 2 títulos semelhantes, Zostrianos e Halógenes, que estão aqui nisso aqui, tá? Certo? Que podem muito bem, diz ele, né? Que podem muito bem ser aqueles contestados por Amélio, ok? Amélio e outros neoplatonistas. Esses textos de Nag Hammadi, como Protenóia Trimórfica e Marsanes, são consideravelmente similares em termos de orientação filosófica. O próprio ataque de Plotino sobre os cantos da magia gnósticos, proferidos aos poderes supremos, pode ter em vista textos inários como as 3 estrelas de Sete, que também está aqui. Desse modo, a biblioteca de Nag Hammadi oferece uma grande contribuição não apenas à história da religião, mas também à história da filosofia. Ok? A história da filosofia. Porque eles interpretam a realidade, eles dão cara ao demiurgo e dizem: a nossa existência é um problema porque quem nos criou é um problema. Ok? Esse Deus que supostamente nos criou é um problema. E aí eu vejo pessoas publicarem vídeo do tipo: nós temos no nosso DNA as letras do nosso Criador, Iod, Ré, Vav e Ré. Como se isso fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, isso é a coisa pior que existe. Porque o nosso DNA
isso só prova de que os seres que nos criaram, que os sumérios chamaram de Anunnakis, ou Anunas, é, os escritores bíblicos chamaram de Elohim e os gnósticos chamaram de Arconte. Tá? Então, quando você observa isso, você vê que esse negócio de achar que isso aí foi a coisa mais maravilhosa, descobrir as letras do Yod He Vav He, é só para revelar que nós estamos fadados a determinadas situações no campo da biologia, ok? Porque pergunta se o Yod He Vav He morreu, ninguém sabe, tá? Porque é possível que esses seres já tenham até morrido, tá? E aí, como é que um ser que nos criou transmitiu para nós um DNA cujos só eram tantos pares e resolveram pegar e jogar fora os outros pares do DNA e deixar apenas 2 pares de DNA, né, funcionando, né? Só para manter as letras Yod He Vav He, né? Então, gente, a gnose é altamente questionadora. Não conheço ninguém que tenha lido documentos gnósticos e não tenha questionado sua existência, e não tenha questionado a existência desse Deus, e não tenha levantado questões a respeito da existência de seres não humanos. Porque os gnósticos precisamente deram respostas para isso. Tá? Se hoje a gente lê tem vídeos aí em grande quantidade que eu produzi falando sobre os arcontes. E se você não consegue entender isso, então você definitivamente está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Porque ser gnóstico é descobrir esses princípios, tá? O princípio filosófico, tá? E o princípio psicológico, o princípio teológico, enfim, porque a gnose é isso. Para você despertar, você precisa estar dentro desse processo. Você precisa analisar isso e se colocar no centro dessas questões. E dizer, eu creio que eu encontrei algumas respostas. Claro que você não vai encontrar todas as respostas, porque muito material dos gnósticos foram completamente destruídos. Alguns vão aparecer ainda, tá? Mas atualmente a gente tem isso que a biblioteca de Nag Hammadi apresenta a gente, ok? Então é por isso que o apóstolo Paulo usava uma expressão que dizia: desperta tu que dormes, né? E Cristo te iluminará. Despertar é acordar do sono da inconsciência, do sono da percepção, e descobrir que nós podemos realmente entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem nos criou, qual o propósito, e tudo isso é muito importante em nossa vida. Forte abraço e até o próximo vídeo.